Estamos aqui para mais um episódio do Bhagavad Gita, como ele é. A tradução, significado, por sua divina graça, Abhayacharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então nós estamos lendo o capítulo 2, o verso de hoje é o verso 16, que diz o seguinte: Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha, ubayorapi driston tastu anayos tatuadashibhi. Então, a tradução do verso para o Srila Prabhupada: aqueles são videntes da verdade, concluíram que não há continuidade para o inexistente, o corpo material. Aqueles são videntes da verdade, aqui é usada a palavra dashibhi, tattva dashibhi, aqueles que conhecem, que viram a verdade. Então esse conhecimento do Bhagavad Gita, ele é um conhecimento revelado, aqui pessoalmente Krishna está revelando, mas ele mesmo corrobora sábio. Sábios são santos. Krishna mesmo está corroborando que aqueles que são videntes da verdade, que viram a verdade. Então essas pessoas, elas têm a visão perfeita, porque a visão da verdade, esse tattva darshana, significa que uma pessoa conhece as coisas como elas são, e assim ela não dá a interpretação ou cobre o conhecimento do absoluto com a sua interpretação, assim como as nuvens cobrem o sol e impedem o sol refletir a sua verdadeira grandiosidade. Então aqueles são videntes da verdade, concluíram que não há continuidade para o inexistente, o corpo material, e que não há interrupção para o existente. Ou seja, o inexistente, aqui é dito, o corpo material. No capítulo 7 do Bhagavad Gita, no verso 4, que terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência, são todos produtos materiais. E os corpos materiais são feitos com esses elementos. Então, na verdade, esses elementos, aqui, de acordo com os videntes da verdade, Tattva Dashibhi, é inexistente. Então, os Tattva Darshanas, eles concluíram que não há continuidade para o inexistente, o corpo material, e que não há interrupção para o existente, a alma. Ou seja, a alma espiritual que reside dentro desse corpo material, que é inexistente, que vai se acabar a qualquer momento, em qualquer ponto da existência, ele vai se acabar. Mas a alma que está no corpo, ela continua existindo eternamente. Eles, os Tattva Dashibhi, aqueles que viram a verdade, eles concluíram isto estudando a natureza de ambos. Ou seja, mais adiante também Krishna, ele vai nos explicar nesse mesmo capítulo, que aqui é um estudo Sankhya da filosofia. Sankhya significa estudar tanto a natureza metafísica, a natureza material, a natureza fenomenal e noumenal. Então isso significa Sankhya, você estudar a natureza, estudar a sua natureza espiritual, e através desse estudo você pode chegar a realizações. Então eles concluíram, esses Tattva Dashana concluíram isso estudando a natureza de ambos, estudando a natureza do temporário, dos elementos materiais e daquilo que está no corpo material, que é a alma espiritual, que é diferente do corpo material. A Srila Prabhupada nos explica em seu significado. O corpo mutável não perdura. A ciência médica moderna admite que o corpo está mudando a cada momento, através das ações e reações das diferentes células. E
Assim ocorrem o crescimento e a velhice no corpo. Então, até mesmo a ciência médica, né, moderna, ela admite esse fato. Ele admite que o corpo ele está mudando constantemente. Então, isso já era como os videntes da verdade, por estudarem essa natureza, o corpo, as células estão se trocando e estamos mudando da meninice para a juventude, a fase adulta, a velhice. Então, aquele corpo de criança já não existe mais, por isso é inexistente. O corpo de jovem não vai existir mais, o velho não vai existir mais. Então, tudo isso é inexistente. Então, a ciência já pôde ver isso. Mas o que existe é aquilo que está dentro daqueles corpos. Corpo de infância, corpo de juventude, corpo de idoso, de uma pessoa velha. Então, assim ocorre o crescimento e a velhice no corpo. Mas a alma espiritual tem existência perene e não sofre transformações, apesar de todas as mudanças por que passam o corpo e a mente. Então, assim, nós podemos observar neste mundo que o corpo ele está sempre mudando. Da infância, à juventude, à velhice, e vem a morte. E assim o corpo se desintegra. Mas aquela centelha espiritual que faz o corpo mover, ela deixa o corpo material. E ela é transportada para uma outra natureza, a natureza de um outro corpo. Então, essa é a diferença entre a matéria e o espírito. Então, a matéria, ela é perene, ela tem uma existência por um determinado momento, e depois ela se extingue, esse corpo material. Ele vai virar pó. Nós vamos morrer e o corpo vai virar pó. Já não existe, é inexistente. Mas aquele que está animando o corpo, ele é sempre existente. Nós podemos entender a ciência da alma espiritual por observarmos como que o nosso corpo está mudando da infância, juventude, velhice, mas nós somos observadores. Nós somos aqueles que estamos observando os diferentes corpos. Eu sou a mesma pessoa quando era aquele menino, como jovem, como velho, a mesma pessoa, mas o corpo já não é o mesmo. O corpo de menino se foi, o corpo de jovem se foi e o corpo de velho se irá também. E eu continuarei existindo. Isso é uma prova da existência da alma espiritual. Essa é a diferença entre a matéria e o espírito. Por natureza, o corpo está sempre mudando e a alma é eterna. Essa conclusão é estabelecida por todas as classes de videntes da verdade. Todas as classes de videntes da verdade, tanto impersonalistas quanto personalistas. Ou os budistas, todos os grandes filósofos, eles aceitam que esse corpo material, ele é perecível. Todos os grandes filósofos, todos os grandes espiritualistas, todos os grandes acharyas, eles concluíram. Então, esses são os Tattva-darshana. Esses são os videntes da verdade. Então, no Vishnu Purana declara-se que Vishnu e suas moradas, né, o reino de Deus, né, Vishnu é Deus, e ele tem as suas moradas. Assim como nós, simples mortais, imperfeitos, nós podemos ter nossas moradas. Você vai limitar isso de Deus? Isso é uma falha em filosofias nihilistas, mayavadas, impersonalistas, que eles querem limitar a personalidade de Deus e querem eliminar que ele possa ter uma morada. Nós podemos ter uma morada, mas Deus não pode ter uma morada. Nós podemos ter uma namorada, mas Deus não pode ter uma namorada. Então declara-se que Vishnu e suas moradas todos têm uma existência espiritual auto-iluminada. Jyoti si Vishnur Bhuvanani Vibhuha. Não, desculpem. Jyoti si Vishnur Bhuvanani Vishnu.
Então, no Bhagavad Gita, mais adiante, também será descrito como a morada de Deus, a morada de Krishna, não é iluminada nem pelo sol, nem pela lua, nem pela eletricidade. Ele é auto-efulgente, auto-iluminado. As palavras existente e não existente referem-se somente a espírito e matéria. Esta é a versão de todos os videntes da verdade. Este é o início da instrução do Senhor às entidades vivas, que estão perplexas devido à influência da ignorância. A perplexidade, devido à perplexidade, por que estamos perplexos? Ignorância. Aqui diz, não é? As entidades vivas que estão perplexas devido à influência da ignorância. Todos nós estamos perplexos nesse mundo material. Nós não sabemos como as misérias, elas surgem. As misérias que nós experimentamos, elas surgem da nossa ignorância. Porém, nós não sabemos. Assim como um incêndio florestal, pela fricção dos bambus, cria-se o fogo e todo um incêndio florestal. Da mesma forma, pela interação dessa natureza material, karma, guna, atividades, modalidades, atividade, tudo isso cria uma fricção que vai causar perplexidade na nossa vida. Então, se uma pessoa não tem a compreensão das leis da natureza material e permanece na ignorância, ela se torna perpetuamente perplexa. E o que é essa perplexidade? Por que eu estou sofrendo? Por que tanta miséria? Por que isso? Por que aquilo? Estamos perplexos e não sabemos como resolver, devido à nossa ignorância. Mas o Bhagavad Gita nos ensina que, por entendermos essa natureza material, por entendermos a fonte dessa natureza material, então nós nos iluminamos e assim nós podemos aniquilar completamente todas as nossas perplexidades. Para uma alma autorrealizada não há perplexidade. A remoção da ignorância envolve o restabelecimento da relação eterna entre o adorador e o adorado, e a consequente compreensão da diferença entre as entidades vivas, que são partes integrantes, e a suprema personalidade de Deus. Então, quando nós removemos essa ignorância, por não compreendermos como essa natureza material atua, se nós removemos essa ignorância, então nós vamos poder nos ver como os adoradores do adorado. Vamos ver que nós somos partes integrantes de Deus. Por isso existe toda uma tendência natural das pessoas buscarem por Deus. Porque Deus, não é Krishna, ele é aquele que é o adorado. Nós somos aqueles que adoramos a Ele. Então as pessoas querem adorar um Deus, mas também porque nós não temos uma compreensão filosófica, científica de Deus, nós não podemos entender esse relacionamento. O processo de Bhakti, o processo dado no Bhagavad Gita, é para que possamos conhecer a nossa relação eterna com Deus. E através desse conhecimento nós despertamos o nosso amor adormecido por Deus. Então, continuando, nos Vedanta Sutras, bem como no Srimad Bhagavatam, o Supremo é aceito como a origem de todas as encarnações. Tais emanações são experimentadas por sequências naturais superiores e inferiores. As entidades vivas pertencem à natureza superior, como será revelado no 7º capítulo. Como eu falei, o 7º capítulo, no verso 3, Bhumira Purnalovayu, que terra, água, fogo, ar, éter são Bina Prakriti Astada, as minhas energias separadas.
Porém, apareitas tvanyam prakriti vidi me param. Diva bhuta mahabaho jajidam daryate jagat. Porém, existe uma energia superior, que são Diva Bhuta Sanatana. Nós, entidades vivas, que somos Sanatana, somos eternos. Então, isso é explicado no capítulo 7. Embora não haja diferença entre a energia e o energético é aceito como o supremo, e a energia ou a natureza é aceita como subordinada, mais ou menos como o sol e o brilho do sol. Não há diferença entre o sol e o brilho do sol, mas um é uma energia e o outro é o energético, e um não pode viver sem o outro. Os seres vivos, portanto, são sempre subordinados ao Senhor, assim como a refulgência do sol é subordinada ao sol. O sol não é subordinado à refulgência. A refulgência é subordinada ao sol. A diferença da entidade viva e de Deus, nós podemos comparar com a diferença do sol e da sua manifestação, da sua refulgência. O sol e a refulgência são os mesmos. Porém, do sol pode manifestar a refulgência, mas da refulgência você não manifesta o sol. Da mesma maneira, Deus e a entidade viva. Deus manifesta todas as entidades vivas. Nós não podemos manifestar Deus. Então, nós somos os seres vivos, portanto, são sempre subordinados ao Senhor Supremo, como acontece no caso do amo e do servo, ou do mestre e do discípulo. Tal conhecimento claro é impossível de compreender sob o encanto da ignorância, e para exterminar tal ignorância, o Senhor ensina o Bhagavad Gita para a iluminação de todas as entidades vivas em qualquer época. Veja só, para exterminar tal ignorância. Quando nós estamos em ignorância, nós ficamos perplexos. Concluindo aqui nesse verso de hoje. Aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há continuidade para o inexistente corpo material e que não há interrupção para o existente alma. Eles concluíram isso estudando a natureza de ambos. Então, porque eles compreenderam essa verdade, devido a que são iluminados, eles podem superar a ignorância. Então, essa ignorância, ela pode ser superada pelo estudo do Bhagavad Gita, que revela, assim como o sol revela tudo, né? Quando ele surge, da mesma maneira, quando o conhecimento do Bhagavad Gita entra em nossa existência, em nosso coração, então, tudo se torna iluminado.